paz do Senhor, irmão, irmã, tudo bem, tudo jóia? Pastor Etevaldo. Hoje eu quero compartilhar com você uma revelação que eu tive já mais ou menos uns 20 dias, e eu estou muito preocupado com isso, porque não é uma revelação fácil de passar, ela é uma revelação difícil, que vai trazer muito sofrimento aí para a humanidade, né? E eu quero, antes de contar essa revelação, eu quero agradecer você que se inscreveu no meu canal, você que deixou o seu joinha aí, que fez o seu comentário. Eu quero dizer que eu estou orando por você, abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, sua vida financeira. E eu tenho pedido a Deus para enviar a cura, o anjo da cura, até a sua vida, até a sua casa, para que você possa ser alcançado pelo favor do Senhor. Amém? Ok, muito bem. Tem mais ou menos uns 20 dias, um mês mais ou menos. Antes eu quero compartilhar um texto com você. Fica aqui em Josué, capítulo de número 10, do verso 12 até o 14. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Giom, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de todos de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Aqui fala que não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor à oração de um homem, né? E aqui no verso de número 13, no finalzinho, diz assim: E não se apressou-se por ser quase um dia inteiro, a pôr-se quase um dia inteiro. Segunda Reis 20, aqui no verso 8, diz assim: Perguntou Ezequias a Isaías: Qual é o sinal que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou retrocederá 10 graus. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra retroceder 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Irmãos, aqui dois textos muito peculiares. O primeiro, Josué orou porque ele estava em batalha com os inimigos, né, com os cananeus ali, né, e pediu a Deus para parar o sol e a lua, né? Quer dizer, para não anoitecer, porque se anoitecesse, aqueles povos ali conheciam os becos, os valados, as cavernas, iriam esconder e eles iam acabar perdendo aquela guerra. Acredito que não, mas era possível. E aqui fala que ficou quase um dia inteiro parado.
Na verdade, irmãos, ficaram-se mais ou menos 14 horas parado o dia. Além do normal, mais 14 horas, até que Israel conseguiu exterminar completamente. Nós sabemos que não foi o sol que parou e nem a lua que parou. Nós sabemos que foi o processo de rotação da Terra, translação e o universo inteiro que parou. Nós sabemos, hoje a mídia fala a respeito disso. E aqui em Isaías, o rei ele pediu um sinal que o relógio de Acaz ele não avançasse, mas ele recuasse, porque ele sabia que Deus tinha feito parar o relógio lá atrás. Aí ele tinha que recuar. E a palavra de Deus fala que o relógio de Acaz, que era um relógio que marcava pela sombra, né, recuou 10 graus. Interessante, 10 graus é mais ou menos 10 horas. Né? Isso é comprovado pela ciência hoje, que o sistema universal aí de horas está atrasado em 1 hora, né? Porque Josué 14 horas lá e aqui ele atrasou 10 horas. Deus é poderoso demais, né? Bom, não vamos entrar aqui no pormenor. Talvez algum dia eu grave um vídeo falando sobre isso, né? Vamos para a revelação do Senhor. Irmãos, há mais ou menos um mês atrás, 21 dias, eu estava deitado. Aí eu acordei. Quando eu acordei, o Senhor falou no meu ouvido assim, falou: eu vou parar a terra. Falou com essas palavras: eu vou parar a terra. E isso, porque eu li o texto de Josué e porque eu li o texto aqui de Isaías, né, de Ezequias, o rei Ezequias, e Isaías, o profeta, é porque existe já uma experiência de Deus, uma atuação de Deus que ele pode fazer. Não estou falando que ele vai fazer desse jeito. Eu estou falando que ele pode fazer e ele vai fazer. Agora, eu orei já esse tempo todo, eu orando, perguntando ao Senhor: Pai, mas o Senhor vai parar a terra? O que o Senhor vai fazer? Conta para mim. Aí, quando foi anteontem, ele me lembrou de uma revelação que eu tive em sonho também, há uns 8 meses atrás, eu até coloquei no meu canal. Eu coloquei lá que seria o vírus Mpox, né? No meu sonho, irmãos, eu via pessoas ricas, pobres, tinha pessoas de helicópteros com feridas grandes assim, ó, feridas grandes assim, pessoas que saíam das suas casas para ir em algum lugar e não conseguiam voltar porque morriam no meio do caminho. Essas feridas, ela lastrava de forma assim, rico, pobre, negro, branco, amarelo, todo mundo era acometido, todo mundo era acometido por essa enfermidade. E eu comecei a buscar no Senhor, irmãos, porque eu queria ver, porque na época da pandemia que nós passamos aí, a terra, ela bem dizer, ela parou, né? Ela parou, quase parou. A gente ficava sem saber o que fazia, a gente ficava sem saber se trabalhava, se vinha embora, se abria o comércio, se fechava o comércio. Tem até aquela música lá do menino lá, o dia em que a terra parou, né? Foi muito tocada essa música, né? Porque na verdade não foi totalmente total, porque aquele vírus foi um vírus mortal, matou muitas pessoas, né? Mas muita gente sobreviveu até hoje. Então tem gente vendo gente pegando esse vírus e sobrevivendo, graças a Deus, né?
Mas esse vírus que vai vir aí, irmãos, vai ser uma ação que vai realmente parar a Terra. Porque as pessoas vão ficar apavoradas, porque ele vai matar mesmo, ele vai exterminar boa parte das pessoas, né? E eu ontem à tarde, na viração do dia, eu estava aqui orando ao Senhor e conversando com Ele, e veio ao meu coração, ele não me falou nada, e veio ao meu coração que Ele vai fazer isso, porque é uma intervenção dele na terra, porque à medida que está a escalada de guerra, a escalada do mal, vai ter que ter uma intervenção dele para parar isso, para que haja tempo do projeto dele entrar no trilho novamente, que é o projeto de salvação, o projeto da meia hora de silêncio, que eu já gravei um vídeo aí, o projeto do arrebatamento da igreja, a volta de Cristo e tudo mais. Então, a gente tem que, essas coisas assim, eu tenho falado aí no meu canal, mas vou falar mais ainda. Então, Deus ele vai intervir por conta da escalada, da soberba, da vaidade e da presunção de muitos líderes mundiais. Então, ele vai intervir. O que ele vai fazer? Eu não sei se ele vai parar a rotação da Terra, se ele vai parar a Terra de rodar e vai deixar ela. Se ele fizer isso e não agir nos oceanos, os oceanos vão invadir a Terra e vai destruir tudo e vai acabar com tudo. Mas eu acho que ele vai fazer igual ele fez aqui em Josué, igual ele fez aqui em Isaías. Ele vai controlar também as águas, né? Ele vai parar para que só o homem receba em si mesmo a condenação. Agora, se ele enviar, por outro lado, ele pode também enviar ou permitir um vírus letal, um vírus que venha causar essas feridas e uma febre ou algo assim tão grande que vai matar as pessoas e vai assustar as pessoas totalmente. Então, essa é a revelação. Eu não sei de que forma ele vai agir. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus ele vai fazer desse jeito. Ele vai vir por esse caminho. De repente ele vem por esse caminho. De repente a gente fala assim, não, ele vai agir assim. Ele age completamente diferente. Nunca nós podemos esquadrinhar Deus ou colocar Deus à vontade dele e dessecar ela numa mesa igual aí os legistas fazem com, sei lá, com coisas, né? Com plantas e etc. Então, Deus ele é soberano, Deus ele é Senhor, Deus ele é todo-poderoso, não importa o que aconteça, não importa o que nós achemos ou não. E isso é importante a gente entender, irmão e irmã que está me ouvindo, que está me assistindo, de que vai acontecer e a terra vai parar. Outro dia eu estava assistindo um vídeo aí, eles falando que o núcleo da Terra está parando, né? Ele não me falou núcleo, ele falou a Terra. Eu vou parar a Terra. E é interessante que os pontos cardeais aí, os pontos, o norte, o sul, está mudando também, alguma coisa assim. E, irmão, não importa o que seja feito, o que importa, se ele parar a terra, irmão, de um lado vai congelar, do outro lado vai ser sol escaldante. Se ele trouxer e permitir que venha a enfermidade, irmãos, vai ser uma enfermidade tão grande, mas tão grande e tão letal, que vai fazer com que as pessoas se escondam, com que as pessoas elas não saiam de forma alguma das suas casas. Nós temos aí uma profecia aí dos 3 dias de noite. Eu não sei quanto tempo vai levar isso, eu só sei que o que Deus falou é aquilo que eu estou passando para você. Eu não estou aqui lançando uma profecia ao léu, e eu estou aqui falando aquilo que Deus já me falou.
Se você concorda comigo, coloque aí nos comentários, comente aí. Se você não concorda, comente aí também. De repente Deus te deu uma revelação que você discorda do que eu falei e vem me ajudar na interpretação dessa palavra que eu recebi. Eu preciso do seu feedback, eu preciso que você me ajude em oração, eu preciso que você me coloque diante do Senhor, coloque a terra diante do Senhor, as pessoas diante do Senhor. O mundo jaz no maligno, então por eles a gente não ora, mas tem pessoas no mundo que são de Deus, que ainda não conhecem o Senhor e que são de Deus e que Deus quer salvá-los. A vontade de Deus, ela tem que ser feita nos céus e na terra. Igualzinha, nos céus e na terra. Então, eu tenho me preocupado. Você olha para mim agora, eu tenho me preocupado com isso. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você fale comigo nos seus comentários, compartilhe esse conteúdo. Nós vamos passar por uma grande questão. Olha, eu tenho visto aí muitas pessoas falando muitas coisas, muitos destes, Senhor, irmãos, é apenas para ganhar likes, para ganhar comentário, para ganhar isso, aquilo. Irmãos, eu estou falando aquilo que Deus me falou. Não sei o que Ele vai fazer, se é parar a terra fisicamente ou se é através de uma grande enfermidade, uma enfermidade letal e mortal, vai fazer isso com a humanidade. E por hora eu não sei o que é. Eu vou continuar orando, pedindo ao Senhor para salvar aqueles que estão segurados nele, aqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador, que você possa estar guardado e livrado, você e sua família. Vai ser um evento assim que não aconteceu ainda. Que não aconteceu ainda. Pode ser que ele venha parar a terra e já aconteceu, mas pode ser uma pandemia ou algo assim, irmãos, muito mais forte do que a outra que aconteceu em 2019, 2020, por aí. Tá bom? E eu quero agradecer novamente a você que está me ajudando, você que está comentando, compartilhando esse vídeo. Vamos alertar o máximo de pessoas possíveis, porque a situação ela é séria, a situação ela é complicada. Se Deus falou, Ele vai fazer. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu quero rogar a Ti pela família do Teu filho e da Tua filha, por ele também. Senhor, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Senhor, as tentações são grandes, Pai querido, as lutas são grandes, as enfermidades são grandes, mas ao que tudo indica, Senhor, aí virá ainda coisas muito maiores. Eu não sei se é um vírus que já veio, eu não sei se é um vírus que vai vir ainda, mas eu gravei um vídeo há 8 meses alertando as pessoas, Pai, para que isso fosse acontecer. Lá eu falei que era o vírus Mpox, mas eu acredito que não seja, acredito que seja uma outra coisa. Pai, em nome de Jesus, guarda o Teu povo, livra o Teu povo, abençoa o Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode nos livrar e guardar, porque o Senhor guardou o Teu povo lá na terra de Gósen, Senhor. O Egito foi moído com as pragas, Senhor Deus, conforme a Tua permissão, mas o povo de Israel ficou livrado e guardado. Nem sequer foi tocado, um fio de cabelo deles caíram, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai querido. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti e que Deus te dê a paz em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus.